o devedor, com o direito de quem paga de ter seu nome limpo? Essa é a pergunta de R$ 1 milhão. Porque estamos falando de uma balança com dois pratos muito sensíveis, né? De um lado, a segurança do mercado, que precisa saber quem são os maus pagadores. Do outro, a proteção de dados e o direito à privacidade, que ganharam uma força assim, gigantesca com a LGPD. Entender como o tabelião de protesto gerencia essa balança é a chave de tudo. Certo. Vamos começar pelo princípio que todo mundo acha que conhece. O protesto é um ato público. Se eu quiser saber se uma empresa tem um protesto, eu posso. Mas o material que a gente está analisando mostra que essa publicidade é cheia de poréns. Não é um outdoor permanente, certo? Longe disso. Pensa na publicidade do protesto como uma luz que se acende para um problema específico, a inadimplência. Enquanto a dívida existe e não é paga, a luz fica acesa para o mercado. Mas, no momento em que a dívida é quitada e o protesto é cancelado, a lei manda apagar essa luz completamente. É aqui que entra o conceito de publicidade qualificada e a regra de ouro, que é um alvo favorito em provas: o sigilo do protesto cancelado. E o que isso significa na prática? A pessoa pagou, o tabelião faz o registro desse pagamento e aí? A informação some. Exatamente. A partir do momento em que o tabelião anota oficialmente o cancelamento, o termo técnico é averbar o cancelamento, aquele registro se torna sigiloso para terceiros. O artigo 363 do Código Nacional de Normas ele é claríssimo. As certidões emitidas para o público geral não podem mais mostrar aquele protesto. É como se para o mundo ele nunca tivesse existido. O sistema cria uma espécie de direito ao esquecimento financeiro para quem regulariza a situação. Isso é poderoso. A pessoa limpa o nome e o passado é, de fato, passado. Mas e se a própria pessoa precisar provar que teve aquela dívida e pagou? Eu imagino uma situação de licitação, onde a empresa precisa mostrar todo o seu histórico, inclusive as pendências que já resolveu. Como fica? Ótima pergunta, porque isso nos leva diretamente às duas únicas exceções a essa regra do sigilo. E são exceções taxativas, ou seja, não tem outras. A primeira é exatamente essa que você descreveu: um requerimento por escrito do próprio devedor. Ele, como dono do dado, pode abrir mão do sigilo para seu próprio benefício, pedindo uma certidão completa que mostre o protesto e seu cancelamento. Entendi. A segunda exceção é uma ordem judicial. Um juiz pode determinar a quebra desse sigilo por algum motivo específico. Fora isso, para o resto do mundo, a informação está trancada. E essa proteção é imediata? Ou existe algum tipo de quarentena, um tempo que a informação ainda fica visível depois de paga? Pergunto porque isso me parece uma armadilha perfeita para uma questão de concurso. É a pegadinha clássica. E a resposta é: o efeito é instantâneo. No momento em que o cancelamento é averbado no livro, a publicidade cessa. Não há prazo de carência, não há espera de 24 horas, nada. A banca examinadora adora criar cenários onde se confunde esse prazo com outros, né? Sim. Como o prazo de validade de uma certidão, mas a regra é clara. Pagou, cancelou, a informação se torna sigilosa na hora. Ok, então o sistema protege quem pagou a dívida, garantindo o sigilo. Mas e se o sistema errar na identificação de quem é o devedor em primeiro lugar? Isso nos leva a um dos maiores pesadelos para qualquer cidadão: ser confundido com um devedor por ter o mesmo nome de outra pessoa. O famoso caso dos homônimos. Esse é um ponto onde a responsabilidade do tabelião é, assim, gigantesca. Ele atua como um filtro de alta precisão para evitar um dano moral que pode ser devastador. O Código Nacional de Normas, lá no artigo 364, estabelece um protocolo claro para lidar com isso e ele se divide em dois cenários. E quais seriam? O primeiro é um cenário ideal, a homonímia que a gente chama de verificável. A pessoa que pede a certidão tem o mesmo nome do devedor que consta no registro, mas o CPF ou o RG são diferentes. Nesse caso, a obrigação do tabelião é clara. Ele tem o dever de emitir uma certidão negativa. Certo. Que para aquele CPF específico não há protesto algum. Simples e eficaz. Mas nem sempre o mundo é tão organizado, especialmente com registros mais antigos.
E se o protesto foi feito numa época que o CPF não era um dado obrigatório nos títulos? Como o tabelião age nesse limbo? Esse é o segundo cenário, o mais delicado. A homonímia não verificável. Em registros antigos, sem um CPF ou RG que permita essa diferenciação segura, o tabelião não pode nem afirmar que o protesto é daquela pessoa, nem que não é. E o que ele faz? Ele emite uma certidão positiva, ou seja, informa que existe um protesto em nome de fulano de tal, mas adiciona uma ressalva, um alerta bem claro, sabe? Dizendo que a identificação da pessoa depende de uma verificação mais aprofundada. Basicamente, ele diz: olha, nos meus livros consta isso, mas como não tenho CPF, não posso garantir que se trata de você. Ah, entendi. O ônus da verificação final é de quem está lendo esta certidão. Então ele transfere a responsabilidade da confirmação, mas depois de ter esgotado todas as possibilidades de filtro que ele tinha. Faz todo sentido. Já falamos sobre identidade, agora vamos falar sobre tempo. Um protesto não cancelado fica para sempre no registro de alguém ou existe um prazo de validade para essa publicidade? Existe, e essa é outra regra fundamental. A perseguição, como você disse, não é eterna. O artigo 365 da norma estabelece que as certidões devem abranger um período mínimo de 5 anos contados da data do pedido. Isso cria um recorte temporal. É a forma que o sistema encontrou de equilibrar a informação ao credor com a possibilidade de reabilitação do devedor. E esse prazo de 5 anos não surgiu do nada, certo? O professor Lessa sempre insiste na importância de conectar as fontes do direito. Essa regra conversa com outras leis, imagino. Perfeitamente. Esse prazo é uma harmonização do sistema jurídico. Ele dialoga diretamente com o Código de Defesa do Consumidor, que proíbe a manutenção de informações negativas sobre consumidores em bancos de dados por mais de 5 anos. Faz sentido. E também conversa com o Código Civil, que estabelece um prazo de 5 anos para prescrição da maioria das dívidas líquidas. Ou seja, não faria sentido o protesto, que é um acessório da dívida, ter uma publicidade maior que o prazo para a cobrança da própria dívida principal. É uma questão de coerência. Certo. Já vimos a parte que o público vê, a certidão com ou sem protesto. Agora vamos para os bastidores. A sala de máquinas do cartório. Como toda essa informação é organizada para ser segura e confiável? Quais são os livros e os cuidados essenciais na escrituração? Organização é a alma do serviço. O artigo 383 do Código estabelece 2 livros como absolutamente obrigatórios: o livro de protocolo e o livro de protestos. Hoje, eles podem ser físicos ou eletrônicos. O importante é a segurança e a imutabilidade dos registros. E qual a diferença fundamental entre eles? O livro de protocolo é a porta de entrada, a espinha dorsal do cartório. É nele que se anota em ordem cronológica rigorosa a chegada de cada título. Essa anotação garante a prioridade e dispara o relógio para o famoso tríodo legal, aquele prazo final de 3 dias úteis para o devedor pagar a dívida antes que o protesto seja efetivado. E o livro de protestos? Já o livro de protestos é o destino final. Se a dívida não for paga nesse prazo, é nesse livro que o ato é finalmente lavrado, formalizando o calote com a força da fé pública. Falando no livro de protocolo, ele parece bem direto. Anotar o que chega, em ordem. Mas sei que existem detalhes aí que são cruciais e que podem derrubar um candidato. Tem uma regra sobre o fechamento desse livro que é muito rígida, não é? Tem, e é um ponto que exige atenção máxima. O artigo 32 da Lei de Protesto é categórico. O encerramento do livro de protocolo deve ser feito diariamente. Diariamente. Sim. Ao final de cada dia de trabalho, o tabelião ou seu preposto precisa lavrar um termo de encerramento, dizendo quantos títulos foram apontados naquele dia. Uma rotina de fechamento semanal ou quinzenal é uma irregularidade grave. Isso garante a integridade e a cronologia dos atos. Pensa na quantidade de dinheiro e direitos que passam por ali. Se o livro não for fechado e conferido todo dia, abre-se uma brecha perigosa para erros ou até fraudes. A disciplina diária como garantia de segurança. E com a modernização dos cartórios, o uso de WhatsApp, e-mail para as intimações,
Como fica a prova de que o devedor foi de fato comunicado? A palavra do tabelião basta? A fé pública do tabelião é forte, mas ela não substitui a prova material do ato de comunicação. A tecnologia ajuda, mas também exige novos cuidados. As normas, como os artigos 356 e 383, deixam claro que o tabelião precisa arquivar o comprovante. Se a intimação foi por WhatsApp, ele tem que salvar o print da tela com os 2 tiques azuis, o log de envio do sistema, o relatório de entrega, qualquer registro que demonstre de forma segura que a mensagem chegou ao destinatário. Então ele tem que construir um arquivo de provas. Exato. Um arquivo de provas digitais para cada intimação eletrônica. Ok, vamos juntar todas as peças. Vimos o sigilo de quem paga, os filtros para homônimos, o limite de tempo de 5 anos, a escrituração rigorosa. Quando a gente olha para tudo isso, não parece apenas um amontoado de regras, mas sim um sistema com uma lógica bem definida. Exatamente. O que vemos aqui não são apenas regras isoladas, é a construção de um sistema que eu gosto de chamar de memória financeira seletiva. Memória financeira seletiva. Gostei. O Estado, através do tabelião, decide o que precisa ser lembrado publicamente para proteger o crédito, que é a dívida ativa, e o que deve ser ativamente esquecido para proteger o cidadão, que é a dívida paga. Cada uma dessas regras é uma engrenagem nessa máquina de lembrar e esquecer. Certo. Então vamos usar essa lógica para revisar os pontos-chave que o fichamento estratégico do professor Lessa destaca. Uma espécie de mapa mental do sistema. Dessa memória é o sigilo do cancelado. É a regra de ouro. Uma vez pago, o registro se apaga para o público. A segunda seria o filtro de identidade, a questão da homonímia. Isso. Se o sistema tem o CPF para diferenciar, ele filtra e emite uma certidão negativa, protegendo o inocente. Se não tem, ele informa o que existe, mas com uma ressalva clara, agindo com cautela para não cometer injustiças. Depois, o relógio do sistema, o prazo padrão de 5 anos. Exato. É o temporizador que garante que a memória negativa não seja perpétua, alinhando o protesto com o resto do sistema jurídico. E o que acontece quando a justiça manda o sistema pausar? A sustação judicial. É o botão de stand-by. Uma ordem de sustação congela a publicidade. Enquanto a ordem estiver valendo, o apontamento não pode aparecer na certidão. A memória fica suspensa, aguardando uma decisão final. E para tudo isso funcionar, a casa de máquinas precisa estar em ordem, com os livros essenciais. O de protocolo, com o seu encerramento diário obrigatório, e o de protestos. Sem dúvida. São os discos rígidos desse sistema de memória e precisam ser impecáveis. Por fim, um ajuste recente no sistema que veio com o Marco Legal das Garantias sobre a gratuidade. Um ponto importante. O acesso à memória se tornou mais fácil. A simples consulta na Senaprot para saber se existe ou não um protesto em um CPF ou CNPJ agora é gratuita. Mas a materialização dessa memória, que é a certidão detalhada com valor jurídico, essa continua sendo um serviço pago, sujeito a emolumentos. Entendi. Uma coisa é espiar o sistema, outra é pedir um documento oficial dele. Exatamente. Essa visão do sistema como uma memória seletiva realmente conecta todos os pontos. Torna tudo muito mais lógico. E essa lógica nos leva a uma reflexão final que o material inspira. A função do tabelião de protesto hoje vai muito além de ser um mero aplicador da lei. Ele se tornou um gestor de dados sensíveis, um curador dessa memória financeira da sociedade. A cada certidão que emite ou deixa de emitir, ele está na prática ponderando princípios constitucionais, a livre iniciativa e a defesa do crédito de um lado e o direito à privacidade, à honra e ao esquecimento do outro. A grande questão que fica é: como a tecnologia, como a inteligência artificial e as novas interpretações da lei continuarão a refinar esse equilíbrio no futuro para tornar o sistema ainda mais justo e eficiente, sem quebrar essa balança delicada. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!